Por isso, tanto no Brasil quanto em outras nações, a memória dos líderes da libertação estarão sempre junto de nós. Desde Martin Luther King, nos Estados Unidos, o nosso inesquecível, falecido recentemente, Nelson Mandela, na África do Sul, como tem a memória de Zumbi dos Palmares. Eu podia lembrar de Gandhi também, com grande... e não é negro, para que fique bem claro que eu defendo o combate a todo tipo de preconceito, seja contra branco, contra negro, contra índio, contra deficiente, contra idoso, enfim, contra mulheres. Eu sou um fã de Gandhi, por exemplo, e considero ele, como Mandela, os grandes líderes da humanidade mais recente. Não vou lembrar aqui, e todo mundo sabe que eu sou cristão, que para mim o maior revolucionário de todos os tempos, com a sua rebeldia, com a sua firmeza, com a sua ousadia, com a sua competência, foi Jesus Cristo. Esse foi, sim, o maior revolucionário de todos os tempos, e por isso ele foi crucificado. Mas a rebeldia é natural naqueles que olham para frente e querem a construção do bem para toda a humanidade. Mas lembro aqui que a memória de Zumbi dos Palmares, já reconhecido como herói da pátria, é só um dos símbolos dessa infinidade de lutas. Por que não lembrar aqui, na América do Norte, desde a eleição de Barack Obama, aparentemente a indústria cinematográfica daquele país foi obrigada a retirar debaixo do tapete a riqueza da participação da população negra e latino-americana na Guerra da Sucessão, por exemplo. Para que marquemos bem esse dia de luta contra a discriminação racial, é preciso que mostremos o rosto, o corpo, a imagem dessa discriminação. Senão vão dizer que estamos aqui de uma postura próxima ao espelhado ou buscando inspiração em Dom Quixote. Sim, lutamos sempre contra moinhos de ventos, se necessário. Mas vamos combater sempre todo tipo de preconceito, todo tipo de discriminação, todo tipo de arroxo que seja imposto, principalmente àqueles que mais precisam, que são os mais pobres desse país. No Brasil, essa discriminação está bem visível. Por exemplo, na esfera política, quantos homens ou mulheres negros nós temos no parlamento? Muito poucos. E se depender, claro, de um setor da elite superconservadora, eles tentarão, cada vez mais, tirar aqueles que são rebeldes por natureza, inspirados com orgulho nos seus antepassados. Estão aqui numa luta permanente de que nós temos a obrigação de lutar para um mundo melhor para todos e para todos. Como eu escrevi um livro chamado Pátria, Pátria somos todos. Enfim, podemos discutir e aprofundar. Para que ganhe sentido essa luta, é preciso demonstrar o quanto a resistência há de continuar na luta permanente contra a discriminação. Na política, não precisamos ir muito longe. Basta olhar esse plenário ou da Câmara dos Deputados para vermos quantos são aqueles que estão aqui e que na sociedade brasileira não sofrem preconceitos de uma forma ou de outra. Tentam tirar os poucos, mas vão ter que pelear muito, porque nós vamos lutar, e não somos aqueles que dobram a espinha sobre o assoprão do vento de alguém que acha que está no poder. Mas, enfim, por um lado, graças à política de valorização, a vida nos últimos anos, mais de 50% da população brasileira reconhece, isto é, já se assumem como pretos ou pardos, mostrando que não tem vergonha da sua cor, da sua origem,
da sua procedência, da sua etnia. E que bom isso. Eu sempre digo, quando faço palestra, senador José Medeiros, nas universidades, qual é o problema do que eu dizer, sou branco, qual é o problema? Mas alguém diz, sou negro, está pensando que, olha, sou negro, qual é o problema? De alguém dizer, os meus descendentes vieram do continente africano. O outro dizer, os meus vieram do continente europeu. O outro dizer, os meus vieram do continente asiático, por exemplo, só alguns exemplos. Não há problema nenhum de cada um assumir a sua identidade, a sua história e a vida dos seus antepassados. Mas lembrando aqui, na Câmara dos Deputados, são 513 membros. 22 se declararam que não são brancos, o que representa menos de 5% da composição dessa casa. Outros 81% ficaram nessa marca. E nós sabemos que até tem mais que isso. Aqui mesmo no Senado, segundo o cálculo, ficou em torno de 2%. Em outras palavras, não passa de um quinto número de deputados e deputadas afrodescendentes. Quando levamos a comparação para o terreno do emprego e da renda, constatamos, por exemplo, que em 2009, essa diferença era gritante, pois o salário e os trabalhadores com carteira assinada, a diferença ultrapassava a 25% em relação a negros e não negros. Esses dados, senhor presidente, são só para a gente refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo. Esses dados não mudaram nos últimos 5 anos, embora tenha havido melhoria na taxa do desemprego.